o que as benfeitorias impactuam em um contrato de locação no seu dia a dia. Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis. E o tema de hoje, o que as benfeitorias impactuam em um contrato de locação no seu dia a dia, amigo corretor de imóveis. Benfeitorias, elas são obras ou despesas. Exemplo disso, a obra é, se caso o inquilino, né, o locatário lá, alugar o imóvel, vamos dizer uma casa, e esta casa não tem muro na frente da casa, e ele se importa com isso, porque ele lá tem cachorro, né, por isso mesmo que ele quis alugar uma casa, porque hoje as pessoas têm, né, cachorros de médio porte, né, e grande, né, porque tem cada modelo de cachorro assim que a gente fica fascinado, né, e quer dizer, modelo não, tipo, né, raças de cachorros, né, grande. Então, para ele, então ele gostou do imóvel, ele alugou este imóvel, mas porém este imóvel não tinha um muro na frente. Então, para ele, para o bem dele ter gostado do imóvel, ele resolveu construir o muro, né? Isto é uma obra, né? E uma despesa é referente lá, vamos dizer que esse mesmo inquilino alugou este imóvel, alugou uma casa, porém deu um problema lá mediante a parte de quando ele colocou em uso, após alguns meses, ele deu um problema lá na parte da hidra, né, da descarga, da válvula hidra, e também aí teve que fazer essa arrumação lá, o conserto desta hidra, porque deu um vazamento. Então, isto é uma despesa do imóvel. E agora nós vamos partir para esses dois exemplos que diz dentro dessa benfeitoria. Esse tipo de custo, se vai pertencer ao proprietário ou ao inquilino, né? Essas benfeitorias, elas podem ser úteis, que não tem necessidade de ser feitas, né? E tem aquelas benfeitorias que é preciso ser feitas. E também tem aquela que é luxo, né? Quando o inquilino toma posse do imóvel através de um contrato de locação, na medida que ele for usando o imóvel, poderá ele querer fazer alguns tipos de benfeitorias naquele imóvel. Claro, porque ele vai colocar em uso e ele vai ver nessa algumas situações onde ele vai querer executar essas benfeitorias. E durante esse período de locação, ele também vai sugerir para quem estiver administrando, seja lá a corretora ou imobiliária, a possibilidade de cobrança desses tipos de benfeitorias. Mas daí, essas benfeitorias, elas precisam ser analisadas, né? Como lá no início eu dei o exemplo que o inquilino entrando no imóvel, se ele alugou o imóvel, uma casa que não tem um muro. E este muro, ele simplesmente executou, porque ele tinha pressa de executar este muro, porque ele fez a mudança e ele tinha cachorros grandes, e na parte de trás o espaço era mais curto. Esse espaço maior, mais amplo, era na parte da frente do imóvel. Então, ele se viu
com essa necessidade, vamos dizer assim, né? Com essa necessidade de construir o muro o mais rápido possível. Aí você me pergunta, corretor, Lúcia, e daí como é que vai ser feito esse tipo de cobrança? Ele vai querer cobrar? É. Ele vai, a intenção dele é de cobrar. Mas existe aí nesse uso deste imóvel que também o corretor ele também deve se ater, quando ele faz um contrato, elabora um contrato de locação, ele deve constar lá numa cláusula dizendo que qualquer tipo de obra o locatário deve apresentar para o proprietário, para a imobiliária, para quem está administrando, né? Que daí se nós, corretor ou uma imobiliária está administrando esse bem, esse imóvel, ele vai passar para a imobiliária vai comunicar ao locador, que é o proprietário. Lembre-se que eu disse, é importante você elaborar esta cláusula para constar lá nesse contrato de locação sobre essa benfeitoria. Por quê? Porque quando ele foi ver o imóvel, ele viu que o imóvel não tinha muro na frente. Ele argumentou com você? Ele passou alguma coisa por escrito para você? Não. E o que diz lá a sua cláusula de um contrato de locação? Então, se você constou essa cláusula e ele foi ver o imóvel e ele não argumentou nada e ele fez por livre e espontânea vontade este muro lá na frente, então ele é bem provável que essa despesa vai ser do próprio locatário, do inquilino. Agora, claro que o nosso papel também, como profissional da área, nós também não vamos ser tão irredutíveis nisso e chegar para ele, não, mas tem a cláusula aqui, né? Nós vamos deixar argumentar isso, que nós vamos dizer assim para ele, não, você então passe por e-mail para nós essa sua solicitação, esses valores, né, essa apresentação dessas notas, que nós vamos chamar o proprietário aqui pessoalmente. O proprietário não, mas daí então nós vamos encaminhar o e-mail. Então, aí o proprietário vai analisar sobre esse valor. Esse valor o proprietário pode não aceitar, daí, como é de uso dele, né? Ele quis fazer o muro, foi feito, ou de repente, quem sabe, conforme a nossa conversa, né? Quando a gente... Existem pessoas maleáveis, né? Existem pessoas dóceis, mas também tem aquelas pessoas que são irredutíveis, que daí no caso, um proprietário, se for um pouco redutível, ele não vai aceitar. Agora, se for uma pessoa mais maleável, vamos julgar isso. Quem sabe você dá ideia para o proprietário, você não pode pagar todo esse valor, mas é um bem, é uma benfeitoria, vai ficar bom para você. Mas você pode sugerir. Então quem sabe você faça uma proposta para ele, o valor foi tanto do valor deste muro, quem sabe você paga 50%, sugere 50% para esse proprietário, né? Vão aproveitar esse mesmo imóvel que esse inquilino entrou e ele deu um problema lá na válvula hidra do imóvel lá, vamos dizer, a descarga do vaso sanitário, né? Aí, neste caso, ele vai ter que arrumar essa benfeitoria e tem que nos comunicar. Então, ele vai fazer essa benfeitoria e depois que ele apresenta para nós vamos ter que analisar se essa benfeitoria ela vai pertencer realmente para o proprietário, se é estrutural
ou se esta hidra foi devido o uso dele, né? Porque quando o inquilino entra, ele deve conservar o imóvel mediante essa posse que ele tomou deste imóvel. Então ele deve conservar este imóvel, né? Então esse caso dessa benfeitoria precisa ser analisada. E a outra benfeitoria, que é o luxo, esse mesmo inquilino, ele resolveu, vamos dizer lá, ele quer instalar lá ele resolveu instalar uma banheira de ofurô e fazer um teto, né? Um teto transparente para usufruir essa banheira de ofurô lá na rua, né? Para noite de lua cheia curtir. Isso é considerado uma benfeitoria de luxo. Vamos estudar agora essas benfeitorias, como é que realmente ela lá na prática, como é que ela funciona no nosso dia a dia. E quando o inquilino executou alguns tipos de benfeitorias, né? E quando é que essas benfeitorias vai ser preciso cobrar do proprietário, ou se essas benfeitorias o próprio inquilino, ele mesmo vai se responsabilizar por essas benfeitorias onde ele executou. Se você, corretor, elaborou uma cláusula no contrato que constou que esta cláusula, na hora da visita, que essa pessoa viu o imóvel como o imóvel estava lá, e que ele, após a posse, ele entrou no imóvel e este imóvel ele executou. Um exemplo disso é o muro aqui. Vamos voltar a falar aqui do muro, né? E que no caso este muro, ele é um muro que ele é classificado como benfeitoria útil. Por que ela é útil? Ela é útil para ele, né? Ela é útil para ele, tá de uso, porque quando ele foi ver o imóvel, ele viu que o imóvel não tinha muro lá na frente. Então, ele quis executar o muro, só que após a execução desse muro, ele passou um e-mail solicitando a possibilidade do proprietário pagar este muro. Mas lá também, no seu contrato de locação, constou que tudo que ele fosse fazer dentro do imóvel, mediante a posse desse imóvel, ele teria que solicitar isso antes da execução. Antes da execução, ele passa lá um e-mail, pretende executar um muro, o orçamento foi tanto. Tem como você solicitar para o proprietário? Então, ele passou o e-mail solicitando. Mas se ele executou esta benfeitoria e após a execução é que ele quis cobrar, para aí. Pode ser que o proprietário não aceite nesse caso. Por quê? Porque você, corretor, você se resguardou já naquele contrato de locação, né? Elaborando essas cláusulas, né? E você vai fazer a sua parte, você vai entrar em contato com o proprietário e dizer que esse inquilino está querendo cobrar a execução do muro que ele fez lá. Aí então o proprietário vai dizer, mas ele não viu o imóvel quando estava sem muro? Porque o imóvel, quando eu usava, não era necessário aquele muro lá na frente. Está sendo útil para ele, porque ela se classifica no útil porque está de uso dele. Porque ele tem os cachorros, né? Então, pode ser que o proprietário não aceite, né? Então, e o que diz isso dentro da lei?
A lei resguarda o proprietário disso. Então, o inquilino não tem obrigação, ou quer dizer, o proprietário não tem obrigação de pagar e nem dividir essa despesa com o inquilino. Ele já executou. Então, você pode chegar para ele e dizer, olha, mediante a cláusula tal, né? Foi você, na hora da visita, você viu que a casa não tinha muro, e mediante a cláusula no contrato de locação, está lá, a gente especificou que todo tipo de obras, de melhorias que vai ser feito no imóvel, tem que apresentar primeiro um projeto, o orçamento, para o proprietário analisar, para ver se ele aprova ou não. E você já executou primeiro antes de apresentar esse tipo de um layoutzinho e desse orçamento. Então nós não vamos, o proprietário não vai. Claro, corretor, claro que se caso você vai passar para o proprietário nessa hora, mas se o proprietário, aí vai também depender da conversa que você vai ter com o proprietário, né? O proprietário, você pode dizer, o proprietário pode chegar para você, eu passei lá na frente, eu vi que ele fez um muro, é um muro bonito e alto, sabe? Me agradou muito. Já pelo esse tom dessa conversa, você então joga a pedra, vai ver que, então quem sabe você aí queira ajudar, né? O inquilino nessa despesa do muro, o orçamento foi tanto, né? Aí então você pode sugerir para ele, é muito para mim, eu não vou, o valor foi muito alto, não quero, mas eu posso ajudar aí. Você deixa o proprietário falar, eu posso ajudar com 50% dessa despesa. Aí nesse caso, o que vai acontecer? O proprietário vai ficar satisfeito e o inquilino também vai ficar satisfeito. Agora, se caso o proprietário bater o pé e disser que ele não vai aceitar, aí você tem que jogar essa cláusula para o inquilino e, infelizmente, você não vai poder fazer nada mediante isso. Lúcia, então, quando ele desocupar esse imóvel, ele pode derrubar o muro? Sim, ele pode derrubar o muro, ele vai deixar igual como ele tomou a posse deste imóvel. E é assim que funciona na prática, né? E quando for lá uma benfeitoria que ela é necessária para o imóvel, que eu falei anterior, que ela tem que ser analisada, essa benfeitoria que eu citei, que é uma situação que aconteceu na Hidra, né? O inquilino já estava em uso, ele atropelou, ele mandou já, porque o vaso sanitário a pessoa usa, né? Muitas vezes durante o dia, né? Então, ele foi dar uma descarga lá e deu um problema, e ele chamou uma pessoa para trocar. Não era somente o reparo, né? Porque quando for reparo, isso já está de posse do imóvel, o inquilino já está de posse, já é dele, nesse caso. Agora, se for um problema estrutural, aí ele chamou lá um profissional da área, ele também não nos comunicou, porque foi uma emergência, vamos dizer que foi uma emergência final de semana, não deu tempo para conversar com ninguém. O encanador foi lá, ele teve que abrir a parede, que o problema estava dentro daquela parede. Então, esta benfeitoria, ela já está lá, aí nós vamos analisar e vamos passar isso para o proprietário. Esta cobrança essa despesa que houve vai ser do proprietário. Por quê? Porque ela enquadra dentro do estrutural do imóvel. Então, sendo estrutural, ele vai apresentar essas notas para nós e nós vamos passar para este proprietário. Proprietário, às vezes, nesse caso, eles até podem resmungar. Então, é importante você, corretor ou dono de imobiliária, prestar atenção o que esse inquilino vai dizer mediante essa situação.
né? Então ele vai dizer, porque se fosse durante a semana, ele ia comunicar imediatamente à imobiliária ou você, né? Então, mas como aconteceu final de semana e só existia um banheiro só neste imóvel, então somente um vaso sanitário, então teve que ser uma situação emergencial, no caso, né? Benfeitorias para luxo, que é o uso dele, ele quis isso, ele idealizou, eu vou alugar essa casa, eu vou fazer o muro, eu vou fazer uma banheira, né? Ele quer fazer essa banheira lá atrás de casa, botar um teto transparente e para curtir a noite de lua cheia tomando banho naquele alforô. Isso é conforto dele, é luxo para ele. Então, esta benfeitoria é somente a despesa dessa benfeitoria vai pertencer para ele, né? É dele. Quando o inquilino, né, quando o locatário tem má fé em fazer algumas benfeitorias no imóvel e que ele não solicite e que ele diz que ele vai fazer, que ele fez e que o proprietário tem que pagar lá quando ele desocupar este imóvel, não é bem assim, né? Porque o que diz a lei dentro desta situação fica bem claro que pode haver má fé quando ele construiu isso, porque quando ele foi visitar o imóvel, este imóvel ele viu que o imóvel estava assim e ele não manifestou vontade nenhuma no momento quando ele entrou lá dentro do imóvel. Agora, este imóvel, essa benfeitoria, que é o luxo que ele construiu, ele vai desocupar o imóvel, ele quer deixar que essa banheira de ofurô fique lá neste imóvel que ele está desocupando. Mas, porque ele poderá, o proprietário, nós conversamos com o proprietário disse que não tinha interesse em ficar lá com a banheira de ofurô, mas que gostaria que ele tirasse lá as paredes, porque ele, quando foi fazer essa banheira de ofurô, ele usou a parede já existente do imóvel, aproveitando essa estrutura da parede e construindo as laterais, né? Ele construiu, puxou uma parede de cada lado e fechou atrás e instalou o ofurô. Agora, essas duas paredes laterais, ela vai mexer com a estrutura do imóvel. Lá, ele vai, quando ele for, a gente não sabe como é que foi feito, vamos fazer essa vistoria. Se ele tirar, vai romper aquela parede através dos rebocos, vamos dizer assim. E depois, e após dessa, se ele retirar realmente isso, ele vai ter que refazer quase toda aquela parede em relação ao reboco. E depois desse reboco, ele vai ter que pintar pelo menos aquela parede toda para que a tinta externa, a pintura externa fique parelho aquela parede toda, né? Então, isso vai ser discutível, né? Agora, se você falar com o proprietário disser assim, eu quero que tire. Agora, ele retruca de novo, ele diz, não, mas fala lá, insiste com o proprietário para ficar com isso. Por quê? Porque você vai perceber que o inquilino não quer arrumar lá aquelas paredes, ele não quer tirar o ofurô, porque vai gerar isso, essa dor de cabeça lá, vai ter que mexer no reboco e depois pintar. Ele vai ter que, volte para falar com o proprietário, aí o proprietário vai dizer, não, então, se ele quer realmente deixar, ele deixa. Só que eu não vou cobrar nada dele. Ele não pode cobrar nada de mim. Eu não vou pagar
nenhum valor para ele deixar essa banheira de ofurô. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E a lei ampara esse proprietário mediante isso? Também ampara. Por quê? Porque você também colocou aquela cláusula lá naquele contrato de locação, quando o inquilino tomou a posse, e que diz que ele teria que apresentar pelo menos lá um projeto, um layoutzinho, e para mostrar como é que iria ficar. Então, isso é diferente, né? Ele não apresentou nada, ele só executou, né? Então, neste caso aí, se o proprietário aceitar que ele deixe, aí ele faz um documento lá, não é preciso nem documento, isso fica falado por e-mail, né? Tudo através de conversa de e-mail e vai ficar assim nessa situação. E o inquilino vai estar consciente que ele não vai poder cobrar do proprietário. Quando esse inquilino for tomar posse deste imóvel, é muito importante constar estas cláusulas, né? Que é referente quando ele visitou esse imóvel, ele viu este imóvel que estava assim, né? E também a da cláusula que fala sobre essa parte do que ele deve, quando for fazer alguma benfeitoria no imóvel, que ele deve apresentar um layout e orçamento referente a isso para o locador autorizar a execução. Outro exemplo também que eu vou citar aqui também tem muitos casos de instalação de ar-condicionado, né? Às vezes a pessoa vai morar no imóvel e não existe a instalação do ar-condicionado. Em algum, vamos dizer, tem um quarto lá que não tem ar-condicionado e a pessoa quer instalar um ar-condicionado. O que ele faz? Ele vai passar por e-mail para quem está administrando, se é o corretor, se é a imobiliária, e vai solicitar a instalação daquele ar-condicionado, né, lá naquele dormitório que não tem, né, que não está instalado. E neste mesmo quarto não tem a parte de elétrica também, né, própria para isso, para só chegar com ar-condicionado e instalar lá. Então ele vai precisar fazer toda essa parte de instalação. Então, o que é que existe algum tipo de forma de instalações, né, que o inquilino também vai ter que aqui às vezes existe algumas formas, tem aqueles com canaleta externo, ou então até mesmo, né, mediante essa solicitação desse inquilino para esse proprietário, aí o proprietário vai analisar, ou se ele vai contratar esse profissional para ir lá, né, rasgar essa parte do imóvel, porque rasga-se as paredes, né, coloca lá o reboco e retoca depois a pintura, né, se for a parte externa. Agora, se for a parte interna também, vai geralmente, né, quando for casa ou apartamento, na parte interna, vai se rasgar, vai colocar lá a parte elétrica, vai instalar a parte elétrica e vai colocar lá o reboco. Geralmente, às vezes, na parte interna vai ter que colocar uma massinha corrida ali, né, para lixar, depois esperar secar. É todo esse processo, né, que você deve saber, né, amigo profissional. E depois pintar para ficar todo parelhinho aquela. Aí você vai lá e vai constar isso, que houve essa instalação, uma instalação naquele dormitório da qual não tinha essa instalação na parte para instalar um ar-condicionado. A pessoa foi lá, o proprietário foi lá, contratou um profissional, o profissional fez. E depois você vai acrescentar isso lá naquela vistoria daquele imóvel lá, né, que você colocou lá no quarto, naquele dormitório que não tinha essa instalação para instalar um ar-condicionado. Então, vai acrescentar lá nessa vistoria
você vai colocar tal dormitório que foi instalado na data tal, uma instalação elétrica para o inquilino instalar um ar-condicionado. O locador, que é o proprietário, sempre deve autorizar o inquilino, que é o locatário, mas mediante a sua solicitação. Agora, se ele não autorizou, o locatário, que é o inquilino, ele vai retirar aquela benfeitoria que ele fez para uso dele, né? E após essa desocupação ele vai retirar e não vai ser preciso haver a cobrança do proprietário em relação a esse tipo de situação. E quando o proprietário não aceita, quando está de uso do inquilino, no período que o inquilino está usando, se esse problema, se surge um problema e tem que ser feita a melhoria, né, que se enquadra dentro da benfeitoria necessária, o inquilino pode entrar com uma ação, tanto no período durante esse contrato de locação, ou lá quando ele desocupar este imóvel, para pedir o ressarcimento daquele valor para o locador. Claro que para entrar com uma ação, tem que entrar com todas as provas possíveis. Ele vai juntar o processo a essa ação, lá o e-mail que ele solicitou para você, corretor, para a imobiliária, né? E onde a imobiliária respondeu para ele, dizendo que o locador, que é o proprietário, não aceitou, mas que isso está enquadrada dentro de uma benfeitoria necessária, que era a estrutural, né? Então, ele tem que somar todas as provas e juntar nesse processo para poder entrar com essa ação. Por isso que eu já falei em outro vídeo, né, sobre a questão da vistoria, como é que eu faço no meu dia a dia quando o proprietário vem colocar um imóvel conosco, né? A gente tem um vídeo aí, vocês procuram, né, que eu falo sobre isso, como é que eu faço isso, né? O proprietário, quando me procura, eu vou com ele até o imóvel e analiso e faço vistoria e deixo tudo pronta para que a gente possa usar começar a trabalhar o imóvel na divulgação para a tal locação, né? Então, eu já tenho um vídeo bem esclarecedor que fala sobre isso, para evitar esse tipo de situações, de ações, né, futura, que de qualquer maneira o corretor também vai estar aí envolvido nisso, né? Porque a administração deste imóvel, a locação, está sendo feita por você. Então, nós já temos que nos antecipar e já deixar alguma coisa pronta para que isso não aconteça lá no futuro. Muitas vezes, quando o inquilino vai desocupar o imóvel, que entrega as chaves para nós, que nós vamos fazer esta vistoria de saída e fazer a comparação com a vistoria de entrada, muitas vezes eles interpretam que essas solicitações que nós fizemos são benfeitorias, mas não são benfeitorias. É que ele tem que entregar o imóvel na medida, apresentar o imóvel da forma como ele tomou a posse lá quando ele entrou no imóvel, com aquela vistoria de entrada, onde ela também foi assinada, né? Então, os inquilinos geralmente eles confundem muito essa situação. Então, cabe a nós orientá-lo que isso não são benfeitorias, são correções que ele tem que ser feito, que ocasionou em danos no imóvel. Exemplo disso que eu dei aqui nesse vídeo foi uma parede, né? Uma parede externa. Se a pessoa
lá ela fez alguma obra né, na parede, e se essa parede ele vai ter que deixar ela lisinha, com o reboco colocado, além do reboco que ele vai ter que ser colocado, ele também vai ter que pintar. Não adianta ele ir lá com a tinta, é a mesma tinta que vai estar na vistoria de entrada, mas só que essa tinta ela existe com um período do tempo externamente, ela muda de cor. Então o que ele tem que fazer? Naquela parede toda, ele tem que pintar por completo para ficar aquela parede toda com a pintura parelha, né? Então é assim que funciona. E muitas vezes eles interpretam erroneamente. Seguindo essas colocações que eu coloquei aqui no vídeo, juntamente com a lei, né? E então você vai evitar de você estar perdendo o seu tempo, que é muito valioso aí no nosso dia a dia. Enquanto se você tiver envolvido com esses tipos de problemas, né? Inquilino querendo colocação com coisas detalhadas aí. Então, se você prestar atenção e prever todo esse passo a passo que eu estou indicando aqui dentro desse vídeo, você vai ganhar tempo, porque daí o tempo que você vai ter, que vai sobrar para você vai poder estar aí atendendo, captando outros tipos de imóveis, tanto na parte de locação como na parte de venda. E isso vai gerar lucro para dentro dessa sua empresa. Então, esta é a minha intenção. É fazer com que você entenda que nós, corretores, autônomos, né? Imobiliárias também, nós temos que evitar esses tipos de conflito, né? Porque esses tipos de conflito nós vão fazer com que a gente perde o nosso tempo. E o nosso tempo é dinheiro, porque cada minuto não volta atrás da nossa vida, né? Então, nós temos que ter esses passo a passo aí dentro da nossa empresa para que as coisas funcionem e que a gente possa ter um lucro maior dentro da nossa empresa. Encerro aqui esse vídeo. Quero agradecer a você que está aí curtindo esses vídeos, né? E continue, né? E você pode até solicitar aí, se você quiser enviar alguma pergunta para mim, você também pode já enviar. Se você já está aí no seu dia a dia aplicando aí a profissão na área de administração, né, de locação de imóveis, pode enviar algumas perguntas que eu vou estar aqui pronta para lhe responder. Muito obrigada, até a próxima. E o tema qual é? As benfeitorias. O macaco. Tá aí, macaco. O tema é as benfeitorias do imóvel, né? Mas assim, qual é o impacto que as benfeitorias realizadas no imóvel pelo locatário... Não emenda muita coisa não, daqui a pouco tu faz um livro. Aí fica. Viaje, voou, os pés até saiu fora do ar. Tá lá em cima, lá no... Cuidado aí, vai cair. Só pensa que eu sou criança. E aí a minha pergunta vai ser, o que é a benfeitoria? Aí tu vai responder, tu vai explicar isso. Uhum. Tu já tá perguntando então. Dá pra te já falar. A pessoa tá viajando. Existem várias benfeitorias. E o que eu vou citar aqui? Existem vários tipos de benfeitorias. No caso de benfeitorias, como é que funciona quando o inquilino toma posse do imóvel no contrato de locação? Não. Claro
Porque ele vai cobrar isso do locador mediante as provas, né? O que são as provas? É toda a parte do layout. Solta o batom. Ela falando de um batom na mão. Claro que... Fica quieta, te acho. Ele vai ficar na medida... Ele vai... Não é o fato que a lei muda, são as decisões tomadas. E que daí também aquilo também envolve, porque são argumentos que a gente vai buscar de uma coisa que está lá, né? Na prática, o que aconteceu? A lei disse que é assim, mas será que o juiz vai interpretar assim mesmo? Como é que ele vai dar a causa para aquilo ali? Mediante as provas, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, se ele fez essa estrutura da banheira de ofurô encostada, aproveitando a própria parede da casa, vamos dizer, ele colocou atrás da casa. Aí ele colou uma parede na estrutura que já existia da casa, né? Ele fez 2 paredes, na verdade ele fez 3 paredes, né? É como aquela lá, ó, né? Ele fez 3 paredes, aproveitando a estrutura. 2 paredes ficou colada na casa, a outra ele fechou. Aí ele colocou a banheira de ofurô, levantou e colocou um teto, né? Transparente. Aí essa parte da parede encostada, as 2 paredes lá, ela vai mexer na estrutura da casa. Por quê? Ela tá sujeito a ele ter colocado ferro, a hora que ele retirar, vai mexer na parede, que é a parede fixa da casa. É isso que vai ele tá furar, dizendo, vai tirar o reboco, vai tirar alguma coisa. Ele tem que repor. A mesma coisa dos ar-condicionado. Ele autorizou. Ah, mas aí o inquilino se mudou, aí foram lá, tiraram de qualquer jeito, arrebentaram tudo o reboco externo por causa do ar-condicionado. Os caras, quando instalaram lá, o inquilino não percebeu que eles fizeram mal feito. E quando foi tirar, caiu uma boa parte do reboco. O inquilino vai ter que arrumar. Aí a gente volta lá naquela questão que ele tem que entregar igual ele recebeu. Então aí ele vai ter que fazer o reboco, vai ter que pintar toda aquela parede para não dar diferença nas cores, né, da casa, né? Foi o que aconteceu. Ele não instalou lá, aí o que ele fez? Ele colocou um pinguinho lá, outro pinguinho lá, ficou igual a catapora, né? Igual a cataporinha. A parede externa do imóvel. A pessoa chega lá, vai ver, a casa com catapora.